Olá, caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Como sabem, eu sou o professor Maurício, de Filosofia. Na aula de hoje iremos iniciar e concluir o capítulo 4, no qual estaremos a tratar sobre uma temática muito importante que faz alusão ao conhecimento e à finalidade do mesmo, colocando o indivíduo enquanto um protagonista. E nessa perspectiva, nós iremos tratar sobre estética, a reflexão sobre a arte. Por isso eu quero te convidar a comigo refletir sobre um conceito, sobre uma definição significativa de arte. E é claro que nós podemos aqui elencar inúmeros conceitos frente à mesma. No entanto, um que eu acredito ser muito pertinente é entender a arte enquanto a manifestação plena e fidedigna do próprio ser, ou seja, a expressão do eu, dos meus sentimentos, das minhas crenças, das minhas verdades, da minha interpretação pessoal da realidade que eu faço parte. E daí já podemos destacar que a arte tem aí um paradoxo bem intrínseco a ela mesma, uma vez em que eleva a questão da própria subjetividade, valida a importância do sujeito, do eu, do que ele sente, da maneira que ele interpreta a realidade. E concomitante a isso, também percebemos que ela traz um caráter objetivo, porque essa interpretação do artista acontece dentro de um todo, dentro de um contexto social. E nessa perspectiva, portanto, eu quero levantar outra questão de caráter filosófico e conceitual. Como podemos então definir, dizer o que é estética? Primeiro temos que entender que as questões intrínsecas à própria estética se faz a responder o que é uma obra de arte, o que significa ser um artista, como eu posso identificar uma obra de arte. É possível, então, discutir o que é o gosto? Se, portanto, a arte visa a beleza, como podemos representar o feio, o trágico e a dor? E, já é claro, afirmar que o objeto central da estética é aquele que se apreende pelos sentidos e é capaz de provocar diversos tipos de sentimentos em quem o aprecia. Daí, podemos afirmar, no âmbito filosófico, que a estética é uma reflexão sobre a arte, mas propriamente o estudo dos julgamentos de beleza a respeito da criação e da apreciação artística. Neste âmbito, nós podemos colocar agora em reflexão o julgamento do gosto. E daí temos que citar dois filósofos importantes. O primeiro filósofo, David Hume, e, consequentemente, o Immanuel Kant, de grande importância, que ambos, inclusive, rejeitaram as concepções clássicas e racionalistas que definiam as qualidades estéticas como objetivas, ou seja, algo inerente aos próprios objetos. E, neste âmbito, para os filósofos, o juízo estético tem por base o gosto, uma recepção do objeto que é de natureza emocional, que é ligada às preferências ou aversões dos próprios indivíduos. E, nesse âmbito, Hume argumenta contra a ideia de relativismo estético ao afirmar que existe um padrão universal de gosto, com base no qual podemos julgar algo como belo. E se Hume diz que existe um padrão, existe uma verdade universal sobre como devemos interpretar o que é, consequentemente, o belo, o grande filósofo alemão Immanuel Kant, na sua obra Crítica do Juízo, vai discordar redondamente, porque o mesmo defende a impossibilidade de existir um padrão universal de gosto que possa orientar as percepções estéticas, dado que não há regras que regulem o juízo estético. Para Kant, não existem essas regras que definam um objeto como naturalmente belo ou feio, pois o juízo estético de gosto depende da sensação de prazer ou desprazer provocada pela apreciação desse objeto. Daí é coerente
que nós possamos aqui entender que o juízo de gosto, ele refere-se apenas aos nossos sentimentos de satisfação ou de insatisfação frente à percepção de um objeto que nos é apresentado. E, consequentemente a isso, quando se trata de uma obra de arte, a beleza está na representação e não no objeto que está sendo representado. Por isso, Kant vai definir 3 características essenciais para que possamos entender o prazer estético. A primeira é chamada de apreciação desinteressada, ou seja, a obra de arte não tem fins pragmáticos, não visa a aplicação prática e imediata, mas apenas o deleite, ou seja, a satisfação daquele que observa. Outra questão importante é justamente entender a originalidade no que diz respeito ao fato de o artista criar algo novo que não é determinado a partir de padrões, de regras, ou seja, é uma ação individual, subjetiva, é a sua percepção da realidade. E, por fim, temos enquanto outra característica, não menos importante, a chamada exemplaridade, ou seja, a obra serve de modelo a ser seguido por outros artistas. E é claro que os mesmos poderão inventar, inovar, transformar, dar um novo sentido àquilo que antes foi feito. E, por isso, nós podemos afirmar, portanto, que quando falamos em um padrão de gosto, em um julgamento a nível de regra do belo, do feio, do certo, do errado, essa valoração estética e moral acerca da verdade, do que é tratado, parece-me que Kant tem muita razão, uma vez em que nós podemos compreender que esses padrões homogêneos, estéticos, inclusive fazendo alusão hoje ao nosso tempo atual, do corpo bonito, do padrão de corpo que nós temos que ter, está muito mais aí alinhado a interesses de alienação da própria cultura, que tem como fins principais a economia e, consequentemente, a manutenção de padrões que privilegiam uma classe seleta da sociedade. Pensemos nisso, por favor. E, no segundo momento, vamos agora tratar acerca da arte e do conhecimento. Por isso, quando colocamos a arte dentro da perspectiva epistemológica, nós temos que se analisar que a mesma ela deve ser vista enquanto uma forma de conhecimento, de expressão, de entendimento da própria realidade. Inclusive, nós podemos ratificar isso na literatura, em que podemos estudar inúmeras escolas que possibilitou o próprio desenvolvimento do trabalho artístico frente à história da humanidade. Por isso, eu quero que aqui nós analisemos a arte enquanto uma espécie de conhecimento de mundo e de nós mesmos, que organiza o mundo por meio do sentimento e de elementos simbólicos. E daí a função naturalista, a função pragmática e a função formalista surgem como tentativa de tentar interpretar e entender estas questões singulares. E dentro desse aspecto analítico, nós também precisamos analisar a arte frente à sociedade industrial e elementar que, para podermos entender a arte nessa perspectiva, nós primeiro temos que fazer uma análise histórica sobre o entendimento da própria arte frente a toda a construção histórica da humanidade. E na Antiguidade e na Idade Média, o conceito de arte estava ligado ao fazer artesanal. De maneira muito expressiva, no mundo medieval, predominaram os temas, os trabalhos artísticos de caráter religioso e, concomitante a isso, a estética naturalista que se manteve até a Idade Moderna. E nós temos, enquanto auge dessa ruptura de entendimento de arte e de construção de trabalho artístico, o chamado Renascimento. Neste momento, os artistas, eles ganham renome, eles vão aí expressar de maneira mais
singular, a sua própria individualidade e autonomia. Na Idade Moderna, portanto, foram retomados assuntos míticos da antiguidade ao lado de representações da nobreza e da burguesia do século XIX. Também, consequentemente a isso, o cotidiano das classes populares. E, nesse mesmo século, século XIX, houve um enfraquecimento da estética de função naturalista, com o surgimento do impressionismo, a invenção da fotografia e, no século XX, do cubismo e do pensamento abstrato frente à própria arte. Neste aspecto, nós podemos ainda ter, portanto, as categorias necessárias para podermos compreender a arte no mundo industrial, na sociedade moderna. E é com a Revolução Industrial e a passagem da manufatura para o sistema fabril que a arte vai absorver novos processos sobre a influência da industrialização. No século XIX, ao expandir a divulgação de obras impressas, permitiu-se que os chamados folhetins, ou seja, histórias ficcionais, fossem lidas por um público maior. Em Paris, no século XIX, os irmãos Auguste e Loury, eles vão dar início, eles vão trazer para o mundo o cinema e, consequentemente, o cinema é uma expressão significativa deste alinhamento da arte com a própria revolução técnico, industrial e científica. E, por isso, nós podemos entender a arte também numa perspectiva antagônica, uma vez em que os filósofos Horkheimer e Adorno colocam o conceito de indústria cultural, em que, consequentemente, uma classe seleta utilizam-se da própria cultura, da própria arte, frente ao entretenimento para criar um entendimento de alienação e, consequentemente, a impossibilidade de uma consciência crítica e reflexiva. E é neste âmbito de análise que eu quero concluir a nossa aula, dizendo que a arte ela tem como finalidade expressar de maneira significativa o eu, ou seja, tornar real a importância de cada sujeito, de cada individualidade. E, concomitante a isso, também a arte ela tem um caráter objetivo de, segundo trabalhos artísticos, seja em qualquer manifestação, pintura, escultura, artesanato, na literatura, no cinema, no teatro, qualquer forma da arte ser expressa, ela também traz um caráter objetivo, que é uma expressão, um entendimento do próprio artista frente à sua realidade. E eu quero, portanto, concluir nossa aula falando um pouquinho da nossa história do Brasil, do regime militar, em que do ano de 64 até o ano de 85, nós vimos no nosso país, infelizmente, uma ditadura, e aí a arte teve uma grande relevância, um grande papel, uma vez em que artistas e pensadores utilizaram da própria arte, do teatro, da musicalidade, de livros, da literatura, para denunciar tal sistema político opressor e que impossibilitava o crescimento e a democracia brasileira. E nós podemos aqui perceber claramente que, por mais que, sim, a arte tem um caráter pessoal, individual, ela também traz uma reflexão para o coletivo, traz aí uma crítica, uma construção de conhecimento e de cultura sobre o ser e sobre o mundo. E é claro que a crítica de Adorno frente à indústria cultural, ela mostra que existem riscos de cada um de nós sermos enganados, uma vez que temos contato com expressões artísticas emancipadoras, tamanha força do mercado que dissemina obras de puro entretenimento, e esse entretenimento é uma anestesia, é um processo que nos impele a uma alienação, uma falta de reflexão, uma ação contra a cultura que faz frente a uma
construção de conhecimento, de comportamento que deve elevar a humanidade. Por isso, caro aluno, cara aluna, para que possamos aí incrementar, complementar o nosso conhecimento, a nossa reflexão, vou estar postando, tá bom? Um linkzinho na nossa plataforma, para que possamos ver esse outro vídeo no YouTube e desenvolver melhor o nosso entendimento. A você, um forte e grande abraço, até a próxima aula, valeu!